E uma pesquisa mostra que os gastos no exterior subiram. Você tem viagem planejada para esse final de ano, quem sabe, ou vai ficar aqui pelo Brasil mesmo? Olha só, hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme Montoro. E o Guilherme, ele é consultor jurídico. Ele responde sempre aqui às quartas-feiras suas dúvidas sobre o direito trabalhista. Muita gente aproveita o momento de férias agora de fim de ano para fazer esse tipo de viagem, inclusive para fora do Brasil. Guilherme, e às vezes muitas pessoas escrevem para a gente aqui com um monte de dúvidas a respeito de férias. Uma das dúvidas é a respeito do recebimento do dinheiro nas férias. Há empresas que antecipam o salário do trabalhador e quando ele volta ele acha que vai receber de novo e não vai. E aí acaba achando que a empresa errou, mas não está errado isso. Não está errado não. As férias, elas, por previsão legal, elas devem ser pagas ao trabalhador em até 2 dias antes do início das férias, acrescida de 1/3. Então, o trabalhador recebe de forma antecipada, com esse acréscimo de 1/3, e quando ele retorna das férias, ele só vai receber realmente a diferença daquele mês. Então, é muito comum que, ao retornar das férias, o trabalhador tenha um recebimento bem inferior ao anterior. E quando ele não se programa para isso, acaba tendo uma surpresa. Então, tem que ficar esperto. A Ciene do Espírito Santo escreve o seguinte, Guilherme. Ela diz que lá no Espírito Santo passou a vigorar uma lei que obriga a empresa que fizer uma demissão sem justa causa a apresentar o motivo dessa demissão com provas documentais. Ela pergunta como é que seria isso? Como é que funcionaria isso? Você sabe sobre isso, Guilherme? Bem, eu desconheço essa lei específica do Espírito Santo, mas se foi editada essa lei, certamente ela foi baseada numa convenção da Organização Internacional do Trabalho, que prevê, na verdade, a impossibilidade da dispensa imotivada. Então ela cria uma terceira possibilidade de dispensa, né? Hoje o que vigora no nosso ordenamento jurídico é o pedido de demissão, a dispensa sem justa causa e a dispensa por justa causa. Na dispensa sem justa causa não é necessário que o empregador dê nenhum motivo para a dispensa, basta que ele pague as verbas rescisórias conforme determina a lei. O que esta convenção da Organização Internacional do Trabalho prevê é que toda e qualquer dispensa ela deve ser ao menos motivada, baseado em questões de produtividade ou baseado numa questão financeira da empresa ou qualquer outro tipo de motivo que tem que ficar comprovado. Uma vez não comprovado, o empregado teria direito a retornar ao emprego. Ocorre que esta convenção da Organização Internacional do Trabalho ela não foi ratificada pelo Brasil ainda. Então, se há uma lei no Espírito Santo, certamente é baseada nessa convenção e as provas são nesse sentido que eu mencionei. Ok. E olha, Guilherme Montoro está aqui hoje também para responder dúvidas suas sobre o direito trabalhista pelo nosso WhatsApp, 12 98135 2908. Guilherme, olha só, o Rodolfo Garcia, de São Paulo, faz uma pergunta bastante séria. Em caso de assédio moral velado, gravações feitas com celular são aceitas como provas concretas desses abusos na cobrança de metas, por exemplo, no setor bancário, Guilherme? Sim, com certeza. As gravações, tanto de vídeos quanto de conversa, né, de áudio, elas são aceitas a partir do momento que um dos participantes dessa conversa, um dos interlocutores, tem a ciência de que está sendo gravado. No caso, quem está gravando. Isso já basta. Já basta. É evidente que se o ofensor tiver conhecimento de que ele está sendo gravado, ele não vai cometer o assédio. Então, são sim aceitas na justiça como prova e, na verdade, são as mais importantes provas são essas, porque é muito difícil se provar perante a justiça o assédio moral, porque existem muitas formas de assédio moral. Tem aqueles que eles são silenciosos, que com uma testemunha, às vezes, é muito difícil de provar. É como ele diz aqui, um velado. Quem recebe sabe que mas quem sabe o grupo em volta não perceba. Exatamente. Então, com certeza, é uma boa atitude para quem sofre o assédio, gravar um áudio ou um vídeo, enfim, para conseguir ter provas para depois apresentar em juízo. E tendo essas provas, qual é o próximo passo para uma pessoa que está numa situação como essa e quer resolver o problema? Ele pode denunciar tanto no sindicato da categoria, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, e procurar a justiça.
procurar sozinho, porque ele tem o direito de procurar justiça sozinho, ou procurar justiça com um advogado, que certamente é o mais recomendado, porque é quem vai conseguir assegurar todos os direitos. E o assédio moral é um dos principais motivos para a rescisão indireta, que é a quebra do contrato do empregado em face do empregador. É a justa causa que o empregado aplica no empregador. O assédio moral é um dos principais motivos para isso. Uma vez provado, esse empregado, então, ele entra na justiça e pede a rescisão indireta, pede os danos morais decorrentes desse assédio e demais verbas do contrato de trabalho. Certo. E de volta aqui ao estúdio, a gente conversa com o Guilherme Montoro, que tira dúvidas dos nossos telespectadores. Guilherme, eu fiquei preocupado com uma história aqui do José Maria, de Telêmaco Borba, no Paraná. Ele disse que trabalha numa empresa, trabalhava, tá difícil até de saber, para uma terceirizada, mas disse que essa empresa foi embora, sem pagar aviso para ninguém, sem pagar o salário do mês, e a empresa, que é a contratante dessa terceirizada para quem ele trabalhava, não quer assumir a bronca, ele escreve aqui. O nosso presidente do sindicato entrou em recesso de Natal, não está atendendo ninguém, Guilherme. O que eu faço? É uma situação complicada. Na verdade, muito se fala sobre a terceirização hoje no Brasil. Temos uma ausência de lei sobre o assunto. Temos só um precedente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Temos um projeto de lei aguardando aprovação. Portanto, a gente tem falta de previsão legal para tratar do tema. Na prática, o tomador de serviço, no caso essa empresa contratante da empresa terceirizada, ela é responsável, sim, integralmente por todas as verbas trabalhistas dos contratos de trabalho dos empregados que prestavam serviço, porque ela se beneficiou dessa mão de obra. Mas, de fato, infelizmente, nós estamos no recesso do judiciário, para que busque os direitos perante o judiciário, e a gente tem esses outros recessos dos demais, né? No caso, o que ele menciona do sindicato. O procedimento agora vai ser, de fato, aguardar o retorno do ano judiciário, que em quase todas as regiões retorna no dia 20 de janeiro. Então ele tem que procurar a justiça para que essa empresa tomadora se responsabilize. De fato, muito provavelmente ele não vai conseguir receber ou, quem sabe, até encontrar essa empresa prestadora de serviço, o que é muito comum. Hoje nós temos muitas empresas que não possuem saúde financeira, não possuem legitimidade, enfim, e se aventuram no mercado, colocam pais de família para trabalhar e depois deixam todos sem pagamento de verbas e etc. Então, quem realmente vai ter que responder por isso é a tomadora, mas me parece que se ele já tentou amigavelmente, o que resta é buscar o judiciário assim que o ano do judiciário retornar. Que coisa terrível, hein? E olha só, a Josi, ela disse que trabalha numa empresa e ela e os funcionários descobriram que faz um ano que essa empresa não está fazendo o recolhimento do FGTS, embora o holerite dos funcionários, mostre o desconto que é feito. E ela pergunta o que fazer num caso como esse, Guilherme. Olha, talvez a Josi esteja confundindo o FGTS com o INSS. O FGTS ele não é descontado do empregado. A empresa deve recolher 8% do salário do empregado diretamente na conta vinculada, sem nenhum tipo de desconto. O INSS, sim, que cada um tem a sua cota à parte. Então a empresa recolhe a parte dela e recolhe a parte do empregado e desconta. Caso a empresa esteja fazendo qualquer tipo de desconto em relação ao fundo de garantia, é ilegal. E se ela não tiver, ainda por cima, recolhendo, aí nós temos até uma apropriação indevida de dinheiro do empregado. Então, esses são casos típicos, tanto na ausência do recolhimento do INSS quanto do fundo de garantia, ou até mesmo se está tendo desconto do fundo de garantia, também são casos que se enquadram naquele conceito de rescisão indireta que a gente mencionou no quadro anterior. Só para completar aqui, antes da gente encerrar o bloco, porque a Rafaela Leme, ela tem um caso aqui muito parecido com esse último que eu acabei de falar, porque também está sem FGTS há 2 anos, que a Santa Casa, onde ela trabalha na cidade dela, não faz o recolhimento, está com salário atrasado desde novembro, não recebeu também nenhuma das 2 parcelas do 13º salário, e a pergunta dela é, se eu pedir demissão, vou receber alguma coisa, tenho direito a alguma coisa, mas numa situação como essa, o que ela faz? Não recomendo em nenhuma hipótese que ela peça demissão. O que ela deve fazer nesse caso é
requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregador está descumprindo as obrigações, recolhimento do fundo de garantia, pagamento do salário, pagamento do 13º, são causas típicas de rescisão indireta do contrato de trabalho. É isso que ela deve requerer, para que ela receba todas as verbas como se ela fosse dispensada sem justa causa. Se ela pedir demissão, ela perde... Ela está abrindo mão. Exatamente, está perdendo muitos direitos. Ok, está respondido então para você, Rafaela. A gente está quase encerrando o jornal de hoje, mas ainda tem respostas para as dúvidas sobre direito trabalhista aqui com o Guilherme Montoro. Guilherme, a Ellen de Mogi Guaçu, São Paulo, disse que trabalhava como CLT, né, com carteira assinada, como a maioria da população trabalha, mas ela foi aprovada no concurso público, hoje ela é estatutária. Mas ela quer saber se ela consegue resgatar o fundo de garantia que ela tinha retido quando ainda era do regime de CLT. Eu presumo que, ao assumir esse cargo público, ela deve ter pedido demissão. E por Sim, isso ela pediu demissão. Tá. Bem, nessa situação, ela vai ter que aguardar a conta dela do fundo de garantia ficar inativa pelo período de até 3 anos. E após esse período, ela consegue sacar os valores que estavam lá depositados. Ah, ok. 3 anos sem mexer, pode pedir o saque. O Paulo de Marabá tem uma pergunta aqui, acho que vai ser rápida de responder. Ele quer saber se uma empresa pode dispensar um empregado que tem problema cardíaco. Bem, é uma questão delicada, porque não há previsão legal. Mas a jurisprudência, ou seja, o judiciário, vem entendendo que algumas dispensas elas podem ser consideradas discriminatórias. Mas normalmente as que estão relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis ou questões desse gênero. Essa é uma questão que realmente fica para o judiciário por falta de definição legal, de previsão legal. Eu acredito, acompanhando como o judiciário vem decidindo, que não se caracterize uma dispensa discriminatória o fato de desligar um empregado que tenha problemas cardíacos. Agora, se ficar provado que a empresa dispensou porque tinha problemas por conta dos problemas cardíacos, aí sim é uma dispensa discriminatória. O judiciário entende que é um caso de reintegração, indenização por danos morais e etc. Claro. Deixa eu ver aqui quem não escreveu o nome, Guilherme, mas disse que passou em um concurso municipal também. Ficou em 6º lugar e já começaram a fazer as chamadas, né, para assumir o cargo, mas chamaram até agora os 5 primeiros. Esse nosso ouvinte, telespectador, é o 6º. Ele disse que o prazo termina no mês de janeiro. O prazo do edital termina em janeiro para serem convocados. Aí ele pergunta, eu devo esperar esse prazo expirar ou eu devo já procurar a promotoria para garantir que eles vão me chamar? Não, eu entendo que se o prazo expira em janeiro, é importante aguardar o prazo realmente finalizar, para então depois, se ele não for chamado, ele verificar quais são as medidas, se vai ser necessário impetrar um mandado de segurança para conseguir dar entrada no cargo, mas é importante aguardar o final do prazo.